Boa noite, pessoal. Boa noite, Sinara, Silvana, que estão aqui, o Gabriel, o Gleice, que espero que assistam depois. Então, estamos hoje, dia 26 de outubro, nosso último encontro. Dizer que esse tempo passou muito rápido, né? Nossa, a gente fez... Esse ano, né, professor? Esse ano, assim, nós estamos já encerrando o mês de outubro. São somente 2 meses para a gente encerrar esse triste ano de 2021, né? Um ano cansativo, não sei para vocês, mas para mim, assim, está sendo muito cansativo. Mentalmente desgastante. Mas, enfim, é o que nós temos, é a realidade que nós temos. Nós não sabíamos como trabalhar quando tudo isso começou. Estamos todos aprendendo. Então, assim, vocês têm sempre o meu apoio, sempre o meu, assim, a minha flexibilidade, a minha compreensão para as dificuldades de todos nós agora, porque é algo totalmente atípico. Nós não tínhamos receita pronta para uma pandemia, para como dar aula e trabalhar num período como esse. Então, sempre que vocês precisarem de alguma ajuda, algum apoio, na medida do possível, aí a gente vai tentar resolver isso da melhor maneira possível, tá? Eu falava antes, né, para a Silvana, eu também diminui o número de atividades, né, que eu trabalhei nas outras séries, né? Muitos alunos, nós estamos perdendo muitos alunos, né, porque não estão conseguindo dar conta de todas as atividades, e o pessoal acaba evadindo, né? Atinge aí os seus 18 anos, no integrado a gente está com esse problema, né? Muitos estudantes estão deixando, né, as aulas porque estão tendo que trabalhar durante o dia e tendo que fazer mais atividades à noite, né? Então, agradeço vocês por estarem aqui também, né? E vamos nos manter aí na medida do possível, fazer aquilo que a gente pode fazer, né? Bom, para hoje, a gente vai fazer o seguinte. Nós vimos nesses 8 outros encontros que tivemos ao longo desse bloco, a gente estudou filosofia a partir daquilo que os filósofos produziram, daquilo que um determinado momento histórico, como que surgiu a filosofia, como que ela desenvolveu os seus primeiros pensadores, como que ela se posiciona hoje no mundo como um campo do conhecimento muito importante. Eu tentei contar algumas histórias para vocês aqui, alguns acontecimentos, contar um pouco daquilo que os filósofos em outras épocas, muito distantes de nós, escreveram. Aquilo que não... Os nossos, eu tenho dito aqui, né? Os nossos antepassados, os nossos bisavós culturais, né, têm nos ensinado a partir deles para a gente pensar um pouco do nosso mundo, do nosso tempo, da nossa atualidade. Na aula de hoje, a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vocês estão no primeiro ano do curso, né? Apesar de já estarem há 2 anos no IF, né? Mas é o primeiro ano de curso de vocês. E nós temos mais 2 anos. Eu espero que eu possa trabalhar, conhecer vocês pessoalmente, que a gente possa voltar ainda a trabalhar presencialmente, em sala de aula, com os outros colegas, né? Podendo interagir, podendo se ver, podendo estar num espaço adequado para a aprendizagem, né? Que é a sala de aula, e que a gente possa trabalhar talvez de outras formas, né? Mas tem um traço da filosofia que é trabalhar a partir de determinados assuntos, determinados temas, determinados conteúdos, a partir de grandes temáticas, e ver como ao longo do tempo, passados 1000 anos talvez, ou mais, 2000 anos, como aquele mesmo assunto foi tratado por diferentes filósofos em diferentes épocas, tá? Então, o que a gente vai ver na aula de hoje é algo mais ou menos assim, tá? Eu vou apresentar para vocês um tema da filosofia, como se fosse assim, imagine que vocês fossem fazer um curso superior de filosofia. E uma das cadeiras, uma das matérias de filosofia seria uma disciplina chamada Estética e Filosofia da Arte, tá? E é um pouco sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Quando a gente voltar no presencial, eu teria mais 5 ou 6 assuntos como esses para falar para vocês, né? O tema do trabalho, o tema da felicidade, o tema da ética, o tema da ciência e do conhecimento, outras temáticas que são abordadas pela filosofia em diferentes épocas por diferentes filósofos, tá? Eu escolhi essa
da arte, da relação entre arte e filosofia, porque eu acho que ela é muito é sempre muito atual, né? E ela é mais visível, ela é visual, né? Eu vou trazer alguns exemplos de produções artísticas para a gente assim poder analisar elas e ver quanto de filosofia tem também na própria arte, tá? Eu vou projetar aqui a minha tela e vocês, quando estiverem enxergando a minha tela, deixa eu fazer uma coisa aqui, uma guia, essa guia aqui. Estão vendo a minha tela, pessoal? Ótimo. Vocês me desculpem a data ali que está aparecendo, né? Porque esse slide eu montei ele ainda quando eu estava trabalhando, como falei para vocês, né? Com filosofia 1, lá ainda no primeiro bloco. Então era a última aula, né? Do curso de informática, se não me engano. Então eu estou usando o mesmo material, o mesmo slide que eu produzi para aquela época lá, tá? Bom, essa relação entre arte e filosofia, ela tem uma origem, tá? E é mais ou menos por aqui. Deixa eu ver aqui. Nossa, ai. Ótimo. Vocês estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Todo o slide? Sim, estão vendo. Essa é uma obra, talvez uma das obras mais conhecidas da arte brasileira. É de uma artista é uma pintora chamada Tarsila do Amaral, tá? E não sei se vocês já viram essa pintura, pessoal. Já tinham visto essa pintura aí? Silvana está fazendo um sinal lá de positivo. Já tinha visto na outra escola, a gente estudou mais ou menos na arte, na aula de artes, a gente viu essa. Tinha que desenhar mais ou menos isso, a professora às vezes botava a gente meio que de castigo, tinha que desenhar, tinha que. Tá? Não é Sim, desenhar o mesmo desenho, mas tinha que desenhar alguma coisa. E a gente estudou parecida. sobre Tarsila do Amaral. Sim, ótimo. A Tarsila, essa é uma das obras mais conhecidas dela, né? Eu já vi essa pintura em quadrinhos para botar no banheiro, já vi assim em consultórios de dentista, já vi na casa das pessoas, já vi enfeitando almofada de sofá, já vi em vários lugares, tá? Mas essa obra, ela remete a assim, tem uma assim, quando você olha a pintura, essa obra foi pintada em 1928 pela Tarsila do Amaral e ela deu de presente para o marido dela. E aí o marido dela disse: "Ah, que lindo, né? Você estava retratando um ser humano, né, na seca, né, porque tem um sol ali, né? Tem um cactus que representaria simbolicamente, né, uma seca, enfim, algo do tipo, né?" E aí a Tarsila ficou meio triste quando o marido dela disse: "Ah, mas foi isso mesmo que tu pensou, né? Eu queria dizer outra coisa, né?" Ela, na verdade, fez o seguinte: o nome da obra é Abaporu. Né? E Abaporu, na verdade, ela está falando de uma. Primeiro, vamos localizar quem foi a Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral é uma pintora do chamado movimento modernista do Brasil. E nessa obra, o que foi primeiro o modernismo? Né? O modernismo foi o seguinte: historicamente, a arte ela sempre veio na frente das mudanças. A arte ela é sempre de vanguarda. Qualquer produção artística, na literatura, na pintura, na música, a boa arte, depois a gente vai ver uma distinção sobre isso, né? A boa arte ela sempre é de vanguarda. O que significa dizer que é de vanguarda? É algo que está anunciando um novo tempo. Então, lá no início dos anos 20, o Brasil tinha se tornado um país independente no século XIX, em 1822, e proclamou a República em 1889. A gente vai ter um feriado agora, 15 de novembro, né, que é menção à proclamação da República. O Brasil estava constituindo-se como um país, um novo país. E aí acontecia um fenômeno, e esse fenômeno talvez ele ainda se repita em algum sentido no Brasil. Nós sempre copiamos muito aquilo que os outros lugares fazem. Nós sempre imitamos modelos. Nós
nos comparamos com outros países, com outros povos, nós temos uma certa dificuldade, ainda hoje, pleno século XXI, de se reconhecer como um país, um povo, construir uma identidade brasileira. E lá em 1928, a Tarsila do Amaral, quando ela fez essa pintura, ela quis dizer o seguinte: quem é esse personagem? Esse personagem aí uma representação que ela fez da tribo, uma tribo de indígenas que existia na época, né? A tribo Tupi-Guarani. Essas tribos indígenas que estavam no Brasil antes da chegada dos europeus, essas tribos elas tinham rituais antropofágicos, né? E esses rituais antropofágicos eles consistiam em um povo, quando prendia um inimigo, o caçador, vamos dizer assim, o que fazia a prisão daquele inimigo, ele era considerado quase como um herói daquela tribo. E aí, quando eles prendiam os inimigos, depois de uma batalha, uma disputa, esse inimigo preso, ele era literalmente comido, como se fosse assim, um símbolo da vitória daquele povo sobre o outro. Isso era chamado de ritual antropofágico, né? Tinham os tupinambás, eles eram canibais, eles comiam carne humana. Mas não era comer carne humana por comer carne, simplesmente por comer carne. Mas era no sentido assim de como se estivesse fazendo assim uma celebração da vitória, de dominação de um povo sobre o outro, tá? E assim, isso era recíproco, né? Os tupi-guaranis faziam, os tupinambás faziam um contra o outro. E aí esse ritual, ele tinha um simbolismo, mais ou menos assim, a Tarsila do Amaral apropriou-se desse simbolismo, né, dos rituais antropofágicos dessas tribos tupis. Ela quis dizer o seguinte: nós precisamos também, como brasileiros, devorar outros que produzem uma arte pronta para nós. Nós precisamos consumir isso que estão nos entregando, mas também tentar criar algo novo. Nós precisamos destruir isso que está aí para formular algo tipicamente brasileiro, tá? É isso, e por isso que eu coloquei uma pergunta lá, né? O que eu faço com uma obra de arte? Quando a gente olha para uma pintura, escuta uma música, lê um livro, qualquer produção, olha uma peça de teatro, ou quando assiste a um filme, quando contempla lá uma estátua, qualquer produção artística, o que a gente deve fazer é mais ou menos isso que a Tarsila do Amaral está propondo para nós. Nós precisamos devorar essa obra e tentar apropriar-se do sentido que ela nos traz, do que ela nos oferece. Então, assim, ó, eu tenho certeza que vocês já devem ter visto isso, né? Ou ouvido alguma crítica e tal. As produções artísticas, elas sempre trabalham no campo simbólico. Elas nunca são aquilo que elas realmente estão ali representadas. Então, você vai ter lá, por exemplo, uma igreja, um quadro, uma música. Ela não é só aquilo ali. Esse é um nível da produção artística. Nós devemos compreender essa arte. A arte, ela nos instiga, ela nos provoca, ela nos desperta a reflexão. E é nesse ponto de provocar a reflexão, de despertar para uma compreensão maior, que isso aproxima a arte e filosofia, tá? É isso que aproxima a arte e a filosofia. É quando quando a arte é produzida, quando um artista produz uma arte e aquilo te questiona. Por exemplo, a gente está olhando aqui a Tarsila do Amaral, né? Mas o que ela quis dizer com isso? O que significa esse ser humano? Eu já tinha ouvido expressões assim: é um ser humano que está ali sentado, escorando a sua cabeça na mão, tentando pensar qual o sentido da vida, por exemplo. Né? Eu já vi expressões assim. Mas essa provocação que a arte nos faz é isso que nos interessa, é isso que aproxima a arte da filosofia. Tá? Esse primeiro exercício aqui, né, pessoal, remete, por exemplo, à relação, então, como eu falava, né? Essa relação entre arte e filosofia, ela tem um campo da filosofia que se ocupa com ela, que é a chamada estética.
que é o seguinte: a estética é um campo da filosofia que se ocupa dos julgamentos da beleza sobre a criação e a apreciação artística. É uma ciência filosófica das representações sensíveis, tá? A primeira vez que foi usada essa expressão estética, né? A palavra estética, a gente sempre olha assim, eu tenho certeza que vocês já ouviram, né? Clínica de estética. Uma clínica de estética, a pessoa vai lá para ficar bonita, né? Mas não é isso. Quando ela está associada à filosofia, estética quer dizer essa ciência que a gente tem, que a gente desenvolve, né, para compreender filosoficamente as manifestações artísticas, né? Essa pintura que vocês estão vendo aí, né, é interessante. Estão vendo aqui essa pintura, pessoal? Essa pintura foi feita por um pintor brasileiro, se eu não me engano, chamado Pedro Américo. Se eu não me engano, é Pedro Américo. Não lembro agora bem certo o nome dele. Eu devia ter colocado o nome dele aqui embaixo. Vejam, isso é uma coisa interessante, ó. Porque ela é uma pintura que foi feita no século XIX, final do século XIX, né? Final do século XIX, não, a partir dos anos 1860, né? Vocês sabem que Dom Pedro II, imperador brasileiro, até 1850, o Brasil não tinha a sua história. O Brasil não tinha sido contada uma história do Brasil. E não existia assim. E como que se conta a história de um país? Por meio da produção artística. Então, o Dom Pedro II resolveu contratar uma série de pintores, de artistas brasileiros e do mundo para, de certa forma, construir uma história do Brasil. E esse quadro, então, ele é chamado A Primeira Missa. Então, aqui nós temos um quadro que foi pintado no século XIX, ou seja, se não me engano, ele é de 1860, esse quadro. E é um quadro enorme. Ele tem dimensões assim de 3 metros de altura por 5 de largura. É um quadro gigantesco. E ele é um quadro que representa o quê, pessoal? O que vocês estão vendo ali? O que vocês enxergam aí, meninas? O que o quadro está retratando? Conseguem ver? Ele retrata Pero Vaz de Caminho, né, fazendo a primeira missa, chamou as pessoas das embarcações e também chamou os índios para que eles viessem assistir a primeira missa, né? É o que conta a história. Exatamente, Silvana. Essa pintura foi inspirada, né, numa carta do Pedro Vaz de Caminha. Vejam, essa carta, pessoal, ficou escondida por 350 anos. Sabiam disso? Essa carta ela foi descoberta somente em 1850. Ela foi escrita em 1500, quando o Pedro Vaz de Caminha chegou no Brasil, e por 350 anos ela ficou escondida lá em Portugal. E somente a partir desse ano, 1850, é que o Dom Pedro II fez com que essa carta se tornasse popular no país. Ela foi trazida para o Brasil, ela está no Brasil até hoje, lá no Museu Imperial, né? Esse que pegou fogo lá, né? Não muito tempo atrás. E ali nós temos, assim, o primeiro retrato do que foi o Brasil. Essa é a primeira missa, realmente, Silvana, é a primeira missa, é a pintura que retrata a primeira missa, né? Em que os portugueses rezaram uma missa junto com os nativos, né? Os, na época, chamados de índios. E aí, assim, tem uma coisa muito interessante, ainda hoje escutei um vídeo que falava sobre isso, né? Vocês imaginem, assim, ó, quando os índios escutaram e daí associaram uma coisa com a outra, vocês imaginem a reação que tiveram os índios quando ouviram que o padre que rezou a missa disse, ó, vamos tomar o sangue e tomar o vinho que representa o sangue de Cristo e comer o pão que representa o corpo de Cristo. Os índios se admiraram muito. Eles disseram, nossa, vocês são canibais, vocês comem aquilo que é o Deus de vocês. Eles acharam aquilo de uma barbárie sem tamanho, né? Isso é bem interessante a gente pensar, né, hoje, porque a gente acha muito normal, assim, né, as tradições cristãs que fazem esse ritual, né, por exemplo, a Igreja Católica, né, lá tem uma passagem que diz, né, esse é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo, né, e os índios acharam isso muito absurdo, né. Mas vejam bem, então assim, né, pessoal,
Quando você olha para essa tela, você diz assim, nossa, como ela é bela, como ela está bonita, como ela foi bem pintada. Ela tinha um compromisso, a gente pode dizer assim, né? É as chamadas belas artes, né? Uma pintura bem feita, uma poesia bem escrita, uma escultura bem elaborada, uma música bem feita, uma dança bem dançada, né? Isso tem um problema, né? Porque pode ser que seja artístico também aquilo que não está dentro das chamadas belas artes, tá? Depois eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Bom, então mas o que eu queria marcar bem é que essa noção de estética, tá? A estética é esse ponto de aproximação entre arte e filosofia, tá? Bom, aqui, estão vendo aí a imagem, Silvana e Sinara? Estão vendo? Essa é a Catedral de Notre-Dame, na França. Aqui a gente não tem a proporção, assim, parecida, né? A catedral está bem mais lá para o fundo. As pessoas estão aqui em primeiro plano, mas a catedral está bem mais profunda. As pessoas estão ainda bem distantes da catedral. E essa catedral, pessoal, para vocês terem uma ideia, a altura dela aqui, ó, ela equivale a um prédio de 28 andares. 28 andares, pessoal. É muito alto, é muito alto. Assim, considerando assim que um andar deve ter em torno de 4 metros, é mais de 100 metros de altura. É muito alto, muito alto. Então, vocês imaginem, né? Às vezes, a Enrolante tem um prédio de 4 andares, se não me engano, no centro, né? Eu lembro que tinha alguns prédios de 4 andares aí na cidade, né? Aí vocês imaginem um prédio 6 vezes, quase 7 vezes maior que esse prédio que tem ali. Tem aquele prédio, tinha uns professores do IF que moravam ali, naquela rua do Boliche, bem mais aqui para o lado do Trevo, que tinha um prédio ali. Não lembro agora o nome do edifício lá. Tinha vários professores do IF que moravam lá. Se não me engano, 4 professores, na época que eu estava aí, moravam lá. Vocês imaginem, então, um prédio 7 vezes maior que aquele. É o tamanho da Catedral de Notre-Dame. E ela foi feita, pessoal, ela começou a ser construída no século XIII, entre o ano 1200 e alguma coisa. E para vocês terem uma ideia, pessoal, demorou mais de 100 anos para ficar pronta. Hoje a gente olha para a Catedral de Notre-Dame e acha que ela é uma obra de arte, né? Mas na verdade ela foi feita por artesãos. Ela foi confeccionada passo a passo durante vários anos. E cada passo, cada elemento da catedral, ela é uma produção artística. Aqui vocês estão vendo, ó, são os apóstolos, os santos, estão todos eles ali enfileirados, tá? Esses vitrais, uma coisa é a gente ir na catedral de dia, outra é a gente ir à noite, né? Porque vocês imaginem, no século XIII, né, pessoal, não tinha luz elétrica. A iluminação dela tinha que ser toda da luz do dia. Então, os vitrais são muito coloridos, né? Até recentemente ela pegou fogo, não sei se vocês viram, né? Mas ela pegou fogo, ela foi toda queimada, o teto dela foi todo queimado, destruído, né? Até eu não sei como é que está agora, né? Mas todo o teto dela tinha sido queimado, né? Vocês imaginem, pessoal, a estrutura dela era toda de madeira, do teto, desde o século XIII. Então, são mais de 800 anos que tinha madeira lá. Então, assim, é uma estrutura fora de série, né? Mas quem produziu, quem criou ela, não era necessariamente um artista, mas era um artesão. O artista é de uma outra época, tá? O artista, ele é a partir do século XV, século XVI, que é aí que nós temos a figura de um artista. A catedral, por exemplo, foram vários artesãos que fizeram ela, apesar de ela ser uma obra de arte hoje. Mas, por exemplo, estão vendo esse aqui? Ó, essa é a estátua de Moisés. Ela está no túmulo do Papa Júlio II, tá? E ela foi feita pelo Michelangelo, que é um dos primeiros grandes artistas, né, do Renascimento. E uma das marcas do surgimento do artista é essa ideia de ele fazer obras de arte com formas perfeitas, que reproduziam exatamente como que as coisas são naturalmente. Estão vendo? Olha aqui, ó. Essa estátua, se não me engano, ela tem mais de 3 metros de altura. Ela é toda inteiriça num bloco de mármore. Ó, isso aqui é tudo pedra, pessoal. É uma pedra, é uma grande pedra, que o Michelangelo começou a esculpir e transformou essa pedra no Moisés. Agora, assim, ó, não sei se vocês são cristãs, né, mas
Vocês devem saber, ou já ouviram falar, na história de Moisés. Vocês acham que Moisés era parecido com esse sujeito aqui? O que vocês acham? Será que ele era parecido fisicamente com esse sujeito aqui? Fala, Silvana. Acho que não. Tu acha que não, né? Sinara, tu acha que o Moisés era parecido aqui com esse retrato dele aqui? Acho que não, professor. Nem todo mundo tem como ser igual, né? Não, não tem, né? Mas olha só que interessante, ó. O que Moisés tem embaixo do braço aqui, ó? Conseguem ver? Embaixo de um dos braços. Consegue visualizar ali? A tábua dos 10 mandamentos? A tábua dos 10 mandamentos. E detalhe, ó. Estão vendo aqui, ó? Dá uma olhada nesse outro braço dele aqui, ó. O que vocês acharam, meninas, desse bracinho aqui? Moisés não era musculoso. Os relatos bíblicos dizem que Moisés era um sujeito magrinho, frágil, gago, não sabia falar em público, tinha medo, vivia com medo, acreditava que não era normal porque ele ouvia vozes, né? Os relatos... Deus, quando chamou ele para tirar o povo do Egito, ele questionou por que ele? Porque ele tinha a língua travada. Foi o questionamento que ele falou para Deus. Exatamente. Não, você é o escolhido, você vai fazer isso, né? Sim, sim. E olha que interessante, Silvana. Olha, isso é o artista. O artista, ele fez o quê? Nessa época, na Itália renascentista, no século XVI, quando essa estátua foi construída, Michelangelo queria ensinar para as pessoas uma certa mensagem com essa sua produção artística. Por isso que ele é um artista. O que ele faz? Ele coloca um Moisés como um homem forte, como um homem que... E como é que eu sei que Moisés... Como que eu entendo essa representação do Moisés como um homem forte? Olha o tamanho desse braço aqui, ó, né? Dá uma olhada nessa perna. São as partes, né? E olha a expressão dele. É um Moisés com a cara de um Deus. É um Moisés forte, que tem junto consigo as tábuas da lei. O que o Michelangelo está ensinando para a pessoa que vai lá no túmulo do Papa Júlio II? Olha, os mandamentos devem ser obedecidos, porque há muita força por trás dos mandamentos. Então, o artista, ele se comunica, e ele estava, de certa forma, aqui, o Michelangelo, ensinando para as pessoas da época. Olha só um outro exemplo aqui, ó, deixa eu... Não, acho que deixa eu ver se eu coloquei aqui, não coloquei. Não coloquei. Eu ia mostrar o teto da Capela Sistina, né? Achei que tinha colocado aqui, mas ele não está. Também foi pintado nessa época, né? O teto, ele mostra, assim, todo desde a criação do homem até o juízo final. É uma Bíblia em quadrinhos, dá para se dizer, né? Porque as pessoas na época não sabiam ler, mas elas precisavam de imagens, de representação, né? De formas para mostrar como que elas deveriam se comportar como sendo cristãs, tá? Então, o artista, olha que coisa interessante, né? Lá na Idade Média, produzir algo que a gente entende hoje como obra de arte, nós não sabemos exatamente quem fez. Tinha uma técnica de construção que hoje nós reconhecemos como arte, mas não tinha a figura do artista. A partir do século XVI, né, na cultura ocidental, nós vamos ter a produção artística e muito ela com uma mensagem, com um ensinamento, que nós aprendemos algo com essa obra de arte, tá? Então, como eu falava, né, a partir aí da final da Idade Média, início do Renascimento, né, a gente vai, assim, a partir do Renascimento, a gente vai ter o reconhecimento do artista, né? E é a partir, então, do século XVI, há 500 anos atrás, mais ou menos, que vão surgir as primeiras academias de arte, e a obra de arte começa a ser apreciada apenas por sua beleza, não mais por seu caráter de utilidade, né? Então, os artistas, eles vão se preocupar com a beleza, né? Eles vão ser diferentes dos artesãos, né? Os artesãos, eles eram figuras anônimas, né? Eles não eram pessoas importantes, vamos dizer assim. Mas a partir do Renascimento,
eles vão ganhar uma certa importância na cultura, né? Esse é o ateliê do Michelangelo. Olha lá onde ele trabalhava, né? Era uma peça, assim, um cômodo, né? Relativamente simples, mas que ele fez as suas principais obras, as suas principais pinturas, né? Esse ateliê está montado até hoje lá na Itália, né? Acho que agora não mais, né? Mas ele esteve fechado por um tempo de visitação, né? Em função da pandemia. Mas agora parece que já estão retomando isso, né? Bom, se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia fazer essa experiência, né? Mas se vocês, quem tiver tempo e interesse, pode fazer até esse exercício em casa, né? O chamado canto gregoriano. O canto gregoriano, ele foi criado pelo Papa Gregório, ali no chamado período da Alta Idade Média, no século XI, se eu não me engano. E o canto gregoriano, o canto gregoriano e os vitrais das catedrais medievais, eles são bem interessantes, são produções artísticas bem interessantes. Porque eles demonstram uma determinada época. Eles são bem singulares de uma determinada época. E o que esse canto nos mostra, né? O canto gregoriano é aquele canto, né? Que ele não tem batida, que é só uma pessoa cantando ou um coral cantando. Né? Você não sabe onde começa, onde termina a música, né? Não tem um refrão, não dá para você dar uma batucada, não dá para você bater o pezinho ou querer começar a dançar. Ele é um canto sempre igual. Ele é bem típico da Idade Média, bem típico, né, dessa arte sacra do Papa Gregório, né, que ele valorizava o quê? As pessoas deveriam elevar o seu espírito a Deus. Essa era a função, vamos dizer assim, da arte, né? É diferente, por exemplo, do que começa a ocorrer no Renascimento. Eu quero pedir que vocês façam uma experiência agora. Estão vendo aqui essa pintura, pessoal? Olhem bem. Estão vendo? Conseguem visualizar? Sim, Que pintura é essa? Tem o nome dela ali escrito. é a Santa Ceia. Santa Ceia. Vocês estão vendo o tamanho dela? Conseguem ver o tamanho dela ali, ó? Tamanho real. Ela tem 8,8 metros de largura por 4,6 metros de altura. 460 centímetros de altura, 880 centímetros de largura. Tá? Na verdade, ela é um afresco. O que é um afresco? Um afresco é uma pintura feita num reboco, no cimento fresco. Sabe quando você faz o cimento assim na parede, passa massa fina e fica assim aquela massa úmida? Essa pintura ela foi feita em cima dessa... quando essa catedral foi construída, né? Ele está lá no refeitório dessa igreja em Milão, na Itália, no norte da Itália. Tá? E ela foi pintada, então ela demorou 3 anos para ficar pronta. Durante 3 anos ela foi pintada. Ali estão os 12 apóstolos, né? Na noite da sagrada, como é que é? Da ceia, da última ceia, né? De Jesus. Agora, vocês acham, o que vocês acham dessa pintura aí, pessoal? Conhecem alguma casa que tem essa pintura? Já Minha mãe viram, tinha né? um quadro. Eu fui em várias casas que tem essa pintura. E onde que ela estava, essa pintura, na casa? Geralmente era na sala. Ou numa sala de jantar. Sinara, tu viu essa pintura onde? A minha mãe tinha na cozinha um Na quadro. cozinha. Exatamente. Bom, imagino que vocês já foram almoçar ou numa festa, ou num restaurante, ou na casa de uma outra pessoa, de uma outra família. E vocês se sentaram à mesa com essa pessoa, né? Ou com essas pessoas. E vocês se sentavam dessa forma aí, que tá representado aí? Todos do mesmo lado, assim, da mesa? Não. Silvana, conseguia? Também foi assim? Ou vocês sentavam todos à volta da mesa?
Nós não estamos te ouvindo, Silvana. A gente sempre sentou à volta da mesa. À volta da mesa. Então, e essa tela aí, ela tem. O que vocês acham? Será que ela tá certa, então, assim, pintada desse jeito? Na minha visão, não, professor. Porque eu acho que para compartilhar o pão e a Santa Ceia, que no caso é o que representa, poderia ser ao redor da mesa, sentado em banquinhos. O importante era dividir o pão. Tá. Uhum. Silvana. Vamos dizer o seguinte, eu acho que ela está certa sim, porque isso era isso era uma coisa simbólica que Jesus fez para os discípulos, né? Tá. E hoje a gente faz o uso eu sou adventista do sétimo dia e a gente tem a Santa Ceia e ela é feita exatamente assim, representando essa Santa Ceia que Jesus fez Muito na bem. igreja. Sim. A gente não pode confiar muito em pintor, em artista, esse pessoal das artes aí, a gente sempre tem que desconfiar deles, tá? Mas olha só, essa pintura foi feita no finalzinho do século XV, 1495, 1498, tá? Olha que interessante. Quem está bem ao centro da mesa? Conseguem ver Jesus aqui? Cristo. Está bem ele ali no centro, né? Vocês estão Jesus vendo? Cristo. Vocês estão vendo que assim, ó, que a sala está em perspectiva, ó. Conseguem ver? Sim. Ó, a sala está em perspectiva, né? Uhum. Quem que está olhando para a tela? Quem está olhando para o quadro e olhando para a mesa e olhando para Jesus? Nesse momento agora, vocês olhando aí, quem que está? Os Os discípulos? discípulos. Sim, eles estão ao lado. Mas quem que está na frente agora, olhando para a mesa? O povo? E quem é o povo? Nesse É um momento tempo. agora, aqui, somos nós. Vamos lá, estamos orando. Nós estamos sentados junto à mesa. Nós estamos ali participando da Santa Ceia. Essa é uma, entre aspas, uma pegadinha do sujeito que pintou, tá? O que isso significa? Significa que a arte, ela nos chama para a gente fazer parte. A gente tem que ingressar também dentro. Vocês não têm a impressão de que vocês estariam assim, ó? Vocês imaginem, né? Lá na catedral, uma catedral monstruosa, um quadro de 8 metros de largura por 4,5 de altura, quase 9 metros de largura por quase 5 metros de altura. Você chega ali na frente e vai olhar para aquilo ali. O quadro parece que vai te engolir. Vocês não têm essa impressão também? Aqui a gente tem dimensões pequenas, menores, né? Mas o quadro é assim, é como se a gente estivesse participando do quadro. Conseguem perceber isso? É como se nós estivéssemos entrando no quadro. Tá? Esse é o efeito da arte. É isso que os artistas, principalmente do Renascimento, eles nos ensinam. A gente tem que fazer assim, ó, uma experiência estética. É a gente ingressar também na obra de arte. A obra de arte nos convida a participar dela. Ela nos exige uma reflexão, um posicionamento, uma série de perguntas que a gente pode fazer agora para esses homens que estão aí sentados com Jesus, né? Sentado, enfim, em pé, aí com ele agora, tá? Então, esse papel nosso diante, né, da arte. É isso que o artista do Renascimento nos ensina, tá? Na arte moderna, pessoal, vejam bem aqui, estão vendo aqui uma... Fala, Sinara. Não Só uma pergunta. Diga. Aquela imagem que eles têm, alguém tem visitação ou não pode? Tipo, é Essa fechado? Aqui? Essa aqui é numa igreja, Sinara. Sim, mas igreja. Hoje em dia o povo tem acesso? Sim. Essa catedral aqui, ó, Santa Maria delle Grazie, em Milão, na Itália. Sim, está. Assim, é a parede de uma igreja. É a parede de uma igreja. Você pode ir lá visitar, tá? Então vocês imaginem esse enorme. É uma catedral, né? E dentro da catedral, lá num determinado lugar da catedral, tem essa pintura, né? É fantástico a gente pensar nisso, né? Porque essas pinturas foram feitas há mais de 500 anos, estão lá, e a gente ainda fala delas, né? Eu acho isso muito legal. Já ouviram falar na música que deu origem ao tempo, por exemplo, de um CD?
o tempo de um disco, né? De gravação, né? Mais ou menos isso. É a Nona Sinfonia de Beethoven. No século XIX, quando foi apresentada, a Nona Sinfonia de Beethoven tem uma história fantástica, tá? O Beethoven é um músico, né? Que viveu aí no final do século XVIII, início do século XIX, e ele ficou surdo. E ele compôs a Nona Sinfonia totalmente surdo. Ele compôs a música considerada a música mais bela já produzida por um ser humano, e ele nunca ouviu a música. Olha que coisa fantástica, né? Ele compôs toda a música, mas nunca ouviu a música. Mas como que ele pôde compor a música? Porque a música tem uma racionalidade, ela obedece uma ordem. Ela é uma música que a gente pode produzir toda ela, no caso dele, né? Porque ele ficou surdo ao longo da sua vida, não é que ele nasceu surdo, né? Ele ficou surdo. E quando ela foi exposta pela primeira vez, em 7 de maio de 1824, né, em Viena, na Áustria, o Beethoven ouviu não, né? Ele viu a apresentação e ficou imaginando na música. Que coisa fantástica isso, né? O Beethoven fez parte, né, da apresentação, esteve lá junto com o maestro, né? Sentou-se num lugar especial no palco, né? Para poder fazer a apresentação da música. E as pessoas que estavam ali puderam ouvir aquela música. E assim, ó, façam essa experiência, Sinara e Silvana e Gleice e Gabriel. Comecem a ouvir a música, né? Às vezes a gente fica pensando assim, uma música clássica, ninguém merece, né? Aquela coisa chata, sem fim, meu Deus do céu, não vou ter gosto de paciência. música clássica, eu gosto de Pois ouvir. sim, porque a música clássica, ela tem algo brilhante nela, que é assim, ela tem uma história. Esse que é o problema, a gente não sabe da história. Por exemplo, essa música do Beethoven, a Nona Sinfonia, é a trajetória da vida dele, né? Uma namorada que ele teve, né? Enfim, tem toda uma história. E as apresentações de orquestra, geralmente, elas são cantadas em canto lírico, e muitas delas são representadas além de serem cantadas, ter a orquestra lá, com a orquestra sinfônica tocando, tem a representação da história, né? Então, assim, é um evento muito, muito impactante, né? E já na Idade Moderna, né, é possível você pensar numa arte em que ela é planejada, racionalmente, ela é premeditada, vamos dizer assim, tá? Nesse mesmo período que o Beethoven apresentou essa peça, a Nona Sinfonia de Beethoven, nós temos o período que viveu um dos maiores filósofos da história da filosofia, que é o Immanuel Kant. É um alemão, e ele vai dizer o seguinte, né? O Kant escreveu vários livros, né? Mas um deles é esse que está aparecendo aí, né? Chamado Crítica da Faculdade do Juízo. O Kant vai dizer que nós deveríamos experimentar muito a arte, porque a arte, ela nos desperta, ela nos estimula como se fosse um órgão do nosso corpo, né? Aqui eu vou usar uma analogia bem interessante, né? O Kant vai dizer que nós temos um juízo, nós temos uma faculdade, melhor dizendo, nós temos uma faculdade do juízo. O que é a faculdade do juízo? É a capacidade que nós temos de julgar, de dizer, nossa, que música bonita, nossa, que pintura bonita. Essa capacidade que nós temos, ela é mais ou menos como um músculo no nosso corpo. Se a gente não exercita os nossos músculos, eles vão ficar frágeis, a gente não vai ter força, a gente não vai ter disposição, a gente não vai ter energia, né? Da mesma forma, é a nossa faculdade do juízo. Se nós não fizermos um exercício, como é o exercício? É a apreciação artística, é a gente experimentar diferentes obras de arte. Se a gente não fizer isso, o nosso gosto ele vai ficar fragilizado, ele vai ficar, de certa forma, amolecido, ele vai ficar padronizado. Nós não vamos explorar a nossa capacidade de julgar, tá? Porque para o Kant, e isso provoca um prazer em nós, né? Esse prazer, ele provoca uma apreciação desinteressada, né? Visando apenas a fruição, e não necessariamente a utilidade de algo, né? O artista, na verdade, o bom artista, ele é sempre original, inovador, né?
e ele vai servir sempre de exemplo para outras ações, para outras produções artísticas, né? É o que se chamou de função formalista da arte, né? Porque daí a arte ela é algo autônomo, ela não tem vinculação nenhuma. Não é, por exemplo, aquela arte dos renascentistas, né? Que procuravam, no fundo, ensinar, por exemplo, lições cristãs, né? Como a gente viu lá com Moisés, com aquela pintura da Santa Ceia, né? Que ela ensinava algo para nós, né? Mas essa arte moderna é uma arte autônoma, em que você simplesmente experimenta a arte para desenvolver esse nosso juízo estético, tá? Que é a nossa faculdade do gosto, né? O gosto por exemplo, quando alguém diz, eu gosto de música sertaneja, eu gosto de música gaúcha. Na verdade, o gosto ele é algo adquirido, aprendido, por aquilo que a gente chama de frequentação das obras de arte e pelo conhecimento da cultura ou da história da arte, tá? A obra de arte, ela assim, ela pode assumir diferentes formas, tá? Ela pode, assim, ela não é necessariamente algo belo. Essa é uma discussão do século XX, a partir do século XX. Esse artista francês, Marcel Duchamp, ele ficou muito famoso, né, no início do século XX, quando ele foi convidado para fazer uma apresentação no Museu Nacional de Arte Moderna, na cidade de Paris, na França, né? E aí ele mandou lá para o museu isso aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui, né, gurias? Que é um mictório, né? Pediram para ele, Duchamp, eu quero que você apresente para nós uma obra de arte. E aí ele foi lá, pegou um mictório e disse, olha, isso é uma obra de arte. Mas não é que ele quer dizer que... Não é que ele quer dizer que isso aqui é necessariamente uma obra de arte, como é, por exemplo, isso. Ele não quer dizer que isso aqui, por exemplo, essa pintura, esse afresco, ele é mais arte do que esse aqui. Não. Na verdade, o que ele quer dizer é que a arte, ela pode ser arte também qualquer objeto, desde que ele provoque algum tipo de reflexão na gente, tá? Desde que ele, assim, estimule esse senso, esse juízo, essa capacidade que nós temos de julgar, né? Tanto que quando ele apresentou essa peça lá, deu o nome dela de A Fonte, todos queriam saber, tá, mas por que isso é uma obra de arte? Só essa pergunta, por que é uma obra de arte, já é um estímulo para a nossa capacidade de julgar, para a nossa capacidade de refletir, de pensar sobre o que é a obra de arte, tá? Porque nós vivemos, pessoal, aquilo que os frankfurtianos vão chamar de arte na sociedade industrial. Nós tivemos assim, pessoal, vocês devem perceber isso. Eu vou dar um exemplo depois para vocês. A arte, nesse contexto que nós estamos vivendo, nós vivemos a sociedade industrial, né? Já pode dizer assim, quase pós-industrial, né? A arte, ela, em função da sociedade industrial, ela pode ser produzida em série, tá? Não tem uma originalidade. Não tem como a gente ouvir, assim, a Nona Sinfonia de Beethoven, tal como foi apresentada lá em 1824, né? Com toda uma orquestra, todo mundo apresentado comportadinho, sentado, né? Quando ela foi apresentada pela primeira vez, né? Não tem como fazer isso. Mas a gente tem como, por exemplo, ouvir no Spotify, né? Ouvir no celular, ouvir na internet, ouvir no YouTube. Então, de certa forma, a arte ela ficou meio assim, meio sem graça. Ela perdeu aquilo que o Adorno, que é um filósofo que estuda sobre isso, fala, que é a aura, a unicidade da obra. Se banalizou uma obra de arte. Hoje a gente não sabe mais exatamente o que é uma obra de arte, né? E o nosso gosto, em função disso, ele ficou muito padronizado, muito mais ligado à adaptação do que está aí, do que propriamente à reflexão, à estimulação, né? ao prazer estético que uma obra de arte pode provocar, tá? E eu vou dar um exemplo para vocês, né? Se a gente for ver hoje, nós vamos ter assim, eu trouxe o exemplo do sertanejo, né, da música sertaneja. É quase tudo igual.
A gente não vê diferença, né? Tanto, por exemplo, até na fisionomia das pessoas, né? Duas mulheres parecidas, dois homens parecidos, é tudo muito parecido, né? Isso, de certa forma, amoleceu o nosso juízo de gosto, né? Todo mundo diz assim, e sem contar, né, pessoal? Você pegar lá uma música dessas aqui, as pessoas assistem milhares de vezes no mesmo dia, milhões de vezes até em alguns casos. E é algo muito padronizado, é tudo muito comum, muito similar, tudo muito fabricado. Eu vou dar um exemplo, né, das duplas sertanejas. Os caras cantam mais ou menos a mesma música, com o mesmo ritmo, eles são fisionomicamente muito parecidos, né? As mulheres da mesma coisa. Parece que falta originalidade, né? Mas aí que vem a pergunta, né? Falta originalidade ou as pessoas querem essa padronização, né? Bom, aí fica a discussão em aberto. Bom, eu teria mais coisas para falar, né, pessoal? Mas o nosso tempo está se esvaindo, né? E eu vou parar aqui a minha apresentação, tá? Não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, algo que vocês gostariam de fazer, de falar. Eu deixei ainda uma última atividade para vocês responderem, tá? É um questionário com... Deixa eu ver quantas perguntas são. Acho que são 2 perguntas só. Onde é que está? São 4 perguntas, tá? Tem um texto disponível também para leitura. São 4 perguntas. Deixa eu ver como é que é. São questões descritivas. E vocês só entrem lá e vocês vão responder manualmente, vamos dizer assim. Vão escrever a resposta sobre cada uma das perguntas, tá? Tem um texto também de referência, de leitura, né, para ajudar vocês, mas muito daquilo que está sendo perguntado ali também está tem a relação aquilo com o que eu falei em aula. Tá, professor, mas assim, ele não é para ser copiada a pergunta e mandada pelo Whats? Pode Tem ser que mandar lá também. no Moodle? Pode ser também. Porque assim fica mais fácil de responder. Eu acho assim, o Moodle, eu estou apanhando para fazer aqueles questionários lá do professor Tefili. Tá bem ruim Pode ser de também, mandar. Silvana. Pode ser também. Pode assim, ó, para facilitar para todo mundo, tá? Vocês podem olhar a pergunta e responder no caderno mesmo, tá? Tira uma foto e manda para o WhatsApp. Pode ser assim também. Pode mandar pelo grupo ali também, tá? Pode ser? E aí encerrou, né, pessoal? Tem o fórum, essas últimas perguntas aqui agora, uma atividade que foi mais lá do início, né? E é isso aí, tá? Resolvido. Não tem mais atividades. Tá bom? Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. Se tiverem alguma outra dúvida, as aulas, as gravações, eu vou disponibilizar elas lá no Moodle, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, podem entrar em contato comigo. Assim que eu puder, eu respondo. Vocês têm um prazo até o final de semana, né, pessoal? Até domingo para responder, tá? Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo também, né? Lá no início da próxima semana, lá que a gente resolve. Tá bom? Tá bom, tudo certo. Agora eu não sei Certinho, então, pessoal. como é que vai ser essa semana. A gente tem que entregar os restos dos trabalhos. E aí, Sinara, tu conseguiu entregar os do professor Tefili já? Já nada. É que eu respondi lá no Moodle Sim, mesmo. sim. Nem Mas tu todos, respondeu as mas 3? falta a última avaliação. Não, eu respondi a primeira, então falta a segunda e a terceira. É que assim, ó, tu fez a de matemática, entregou pra prof? Sim. Eu entreguei também. Eu tirei 10, graças a Deus. Que bom. Parabéns. Eu tinha tirado 8 na outra, então eu tirei 10, então somou as duas, fiquei com a média 7,8 nesse Eu, trimestre. Então, tô passada. que bom. Eu tirei 8,3 no final. É, Aceito muito. que bom.
Parabéns, Bem-vinda. meninas. Tá faltando Ótimo. professor. A gente conseguiu Não, ó, eliminar, aqui né, assim, as ó, matérias, né, Pro? você sim, não, vamos eliminar. O que der pra gente fazer, tem que fazer. Olha, eu assim, eu acho que vocês também podem fazer isso, né? Trabalharmos para um retorno presencial, né? Porque a gente Sim. possa, todo mundo assim, ó, o que a gente puder fazer, a gente vai fazendo assim, mas vamos ter essa perspectiva de que nós vamos voltar e a gente vai voltar para o campus e a gente vai estudar lá, todo mundo junto de novo, e é isso que, né, nós estamos aqui mantendo esses vínculos, mantendo as atividades, mantendo o que a gente pode fazer assim de forma remota, mas assim, ó, sempre com esse horizonte, nós vamos voltar, Sim. e no presencial a gente vai poder resgatar muita coisa que muitas vezes acaba ficando para trás. Porque o IFE foi a única escola aqui da Redondeza que não voltou, na realidade. Na Todas as verdade, escolas do nós... Rolante Sim, voltaram, sim, né? sim, sim, sim. Tudo Não, voltou, né? assim, nós assim, estamos planejando, o professor Fernando ainda hoje na reunião dos professores, logo, eu fiquei um pouquinho mais, até porque foi a hora que ele estava falando, né? A gente tem que passar essa segurança para vocês, né? Nós vamos voltar no presencial, e acho que a gente está assim, está no caminho certo. A gente está assim, a gente vai tentar finalizar esse sistema aqui ainda que a gente começou assim, mas ano que vem a nossa perspectiva é de retorno presencial com todo mundo muito mais seguro daí, né? Em todos os sentidos, né? Com Sim. vacinação, com Amanhã é a protocolos. minha segunda dose da vacina. Eu tomei a Pois é. Pfizer, né? Sim, sim, Então sim, sim. agora eu tenho que fazer a segunda dose amanhã. Amanhã é Tá bom. 27. É. Sim, sim. Bom, Uma pergunta, pessoal, professor. eu Só acho uma que era pergunta. isso. Diga. Quanto às notas, quando é que a gente vai saber daí, tipo, se pega a Olha, recuperação, não? até sexta-feira, bom, até domingo vocês têm para fazer, né? Mas assim É. que vocês concluírem lá, né? Assim que encerrar, eu já logo libero isso segunda, terça-feira, no máximo, vocês já têm isso, tá? E se Tá bom. Mas entrega fiquem antes, se entrega tranquilos. antes também? Sim, claro. Se fizer antes, eu logo libero para vocês. Fiquem tranquilos, né? Vocês acompanharam do início ao final, fizeram as atividades que foram propostas, né? Participaram dos encontros. Nesse momento é importante a gente manter esse vínculo. Que bom que vocês Com ficaram certeza. aqui até o final, tá? É isso que nós precisamos. Nós precisamos manter vocês vinculados com o IFE para, quando a gente voltar no presencial, todo mundo poder começar uma nova caminhada também aí, tá? Tá bom. Certo, Então pessoal? tá, Fiquem prof. bem, não se preocupem, eu não vou ferrar com a vida de ninguém, tá? Fiquem bem, Assim, né? É importante que vocês, assim, agora estejam mentalmente preparadas para a gente poder retornar da melhor maneira possível, tá? e a gente se Façam um conheça esforço, pessoalmente, né? claro, sim, vamos conhecer-nos pessoalmente, sim. Façam os esforços, né, necessários para a gente concluir bem esse bloco, mas vamos torcer para esse encontro presencial nosso aí, que nós estamos só por isso agora, né, gente? Chega de remoto, por favor. Verdade. Tá certo. Então tá. Certo, pessoal? Eu vou Uma lá boa voltar para minha noite. Tchau, reunião. prof. Tchau, até Até o ano mais. que vem, então. Até, se tudo der É. certo. Fiquem bem. Com Amém. Até certeza vai mais. dar. Tchau, Vai. Com colega. certeza. Tchau, tchau. Tchau, vocês. Tchau. Tudo de bom.